Olá irmã que acompanha o canal Templo São Paulo Leste. Espero que seja tudo ótimo com você, com a sua família e com a sua unidade. Vamos para o estudo do Vem Segue-me dessa semana, que é a família, proclamação ao mundo. Essa proclamação foi feita pela primeira presidência, juntamente com o Quórum dos 12 Apóstolos, e a gente vê o quão importante é a família no plano de Deus. Por que a família é tão importante? Então, para começarmos, eu sugiro que você primeiro leia cada parágrafo, faça uma pausa no vídeo e aí você ouve meu comentário. Ou fica a seu critério, você ouve meu comentário primeiro, aí depois você lê cada parágrafo. Vamos lá? No primeiro parágrafo de a primeira presidência com o Quórum dos 12 Apóstolos, eles proclamam que o casamento deve ser entre homem e mulher, que isso foi ordenado por Deus, porque para o plano do Criador, porque isso é essencial. O primeiro casal aqui na Terra foi quem? Adão e Eva. Lembrando que quando Adão estava sozinho, o Senhor não lhe deu outro homem, ele deu uma mulher, ou seja, ele deu Eva. Porque as pessoas, mas toda forma de amor, não, o amor, para que seja uma família e tal e correto, tem que ser entre homem e mulher, não tem outra coisa, ou a outra forma, porque dois iguais não vão conseguir se procriar, não é verdade? O segundo parágrafo: todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Primeiro, todos nós somos gerados primeiro espiritualmente e depois a gente nasceu aqui fisicamente. Ou seja, a gente morava lá na vida pré-mortal, que era a vida antes aqui dessa terra, então todos primeiro foram gerados espiritualmente. Quem foi gerado espiritualmente homem lá, nasce homem aqui. E quem era mulher lá, é mulher aqui. O sexo masculino e o feminino são identidades importantes e cada um precisa desenvolver a sua característica. Ou seja, o homem desenvolver a masculinidade e a mulher, obviamente, desenvolver a feminilidade. O terceiro parágrafo, ele explica a respeito da vida pré-mortal e o plano de salvação. Na vida pré-mortal, nós morávamos todos lá junto com o Pai Celestial, mas teve uma guerra lá nos céus, uma batalha, porque dois se ofereceram para ser o nosso Salvador aqui no mundo. Jesus, ele se ofereceu dizendo: Pai, faça-se a tua vontade. Porém, Lúcifer disse: nenhuma alma vai se perder, mas todo dá-me a tua honra. E, como sabemos, o plano sim de Jesus foi escolhido. Lúcifer e seus seguidores, eles foram expulsos, então eles não ganharam o direito de ter um corpo físico. Mas todos os que nascem aqui na Terra, mesmo aqueles que agora não estão numa situação boa, lá na ocasião eles decidiram ficar do lado do Senhor, Salvador e Redentor Jesus Cristo. E o plano de salvação nos possibilita. Ele veio foi para ser nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele expiou por todos nós e através do seu sacrifício expiatório todos podemos um dia ressuscitar e podemos ou também um dia morar para sempre com Ele, com nosso Pai, se formos dignos de ter uma glória celestial. É importante a gente sempre se esforçar. O quarto parágrafo diz que o primeiro mandamento dado a Adão e Eva foram de se tornarem pais, ou seja, o primeiro mandamento que eles receberam de Deus, que nós vemos aquele clássico versículo: crescei e multiplicai-vos. É claro que a gente não deve ficar fazendo filho à torta direita e que cada um de nós deve ter filhos conforme a nossa situação o permita. Não é maravilhoso que uma criança nasça num lar saudável, onde pessoas buscam a Deus
ou prefere que uma criança nasça em um lar despedaçado ou filho de criminosos. Então a gente tem que pensar nisso. A gente deve ter tantos filhos quanto a nossa situação o permitir. A gente deve cumprir aquele mandamento era tão válido naquela época e continua sendo válido. Ah, mas e o controle de natalidade? Teve nações que fizeram isso, como a Alemanha, mas o que acabou acontecendo? A Alemanha acabou se tornando um país de pessoas idosas, de uma população que envelhecia e não crescia. Então vemos que o controle de natalidade não faz parte dessa obra. Claro, mas sempre tudo com sabedoria. O quinto parágrafo fala que a vida mortal foi feita por Deus e ele deu o seu plano. O plano de salvação é isso, a gente tem a oportunidade de vir aqui na Terra, de conhecer o Evangelho, se batizar e podemos seguir os mandamentos de Deus seguindo o exemplo de Jesus Cristo. O plano de salvação ele faz parte de nossas vidas e o plano de salvação nos possibilita um dia podemos ser salvos se formos obedientes ao Evangelho. Ou então, se tiver dúvida, estuda, pesquisa e pergunte ao seu professor, ao seu presidente de escola dominical e também o presidente da sua organização. E o lar também é um lugar propício para isso, para aprendermos mais sobre o plano de Deus. O sexto parágrafo fala que marido e mulher devem se amar, devem se respeitar e devem criar seus filhos com amor e retidão. O Salmo 127, versículo 3 diz que os filhos são herança do Senhor. E, ou seja, temos que atender às necessidades físicas e espirituais de nossos filhos. E o que seria isso? Explicar sobre o corpo, não fazer mistérios, explicar a respeito de tudo, porque é importante que uma criança aprenda tudo da forma correta dentro do seu lar com seus pais, do que acabe aprendendo com pessoas do mundo ou pessoas mal intencionadas da forma errada. E as necessidades espirituais. A própria Bíblia fala, desde menino, desde pequeno, ensine o seu filho a andar nos caminhos de Deus. Hoje em dia, infelizmente, nós vemos que muitas pessoas, quando veem o filho fazendo coisa errada, fica, é pequeno, é criança, quando crescer a gente corrige, aí quando se torna adolescente fica, mas jovem é assim mesmo, é só uma fase, e aí quando resolve querer corrigir ou consertar, o estrago já está mais do que feito e já falamos a respeito disso. Infelizmente, aí alguns pais, devido a esses descuidos, alguns estão tendo que visitar o filho numa cadeia, outros numa clínica de reabilitação e outros, infelizmente, já têm o filho lá no cemitério porque eles não foram orientados. Muita gente acha que dá presentes caros ou dá dinheiro para gastar e dá toda a liberdade e demonstração de amor. Não é. A gente deve saber pôr limites, saber instruir, para que não haja dor de cabeça depois. Sempre bom pensar nisso. Então, os filhos são nossa herança que o Pai Celestial deixou para nós, então a gente tem que dar muito bem conta dessa mordomia, de trazer filhos aqui a essa terra, de gerá-los, mas também a tratá-los com amor e com carinho. E fala que o homem deve amar a mulher e a mulher amar o homem, ou seja, não existe dominação, não existe quem manda aqui sou eu sou homem, eu posso tudo, ou então a mulher está com a razão, mesmo que esteja errada. Não existe isso.
Um lar em que o marido domina a esposa, ou que a esposa domina o marido, não é um lar abençoado. Ambos, como fala, precisam se amar, se respeitar e se tratarem com amor e com carinho. O sétimo parágrafo, ele fala que a família foi ordenada por Deus. É importante lembrarmos que a família é a base da sociedade. Ou seja, no lar, o pai ele deve prover, ele deve trabalhar, cuidar da família, e a mãe ela tem que ser presente, ela tem que cuidar. E isso não vai ter presentes caros ou excesso de liberdade que vai compensar, como infelizmente muitos pais e muitas mães acham. Ah, mas eu dou tudo do bom e do melhor. Mas eu já conheci jovens ao longo da vida que eles sempre falaram: nossa, eu queria tanto que meu pai me desse mais atenção, que meu pai não se preocupasse tanto só com o trabalho, ou queria tanto que minha mãe conversasse mais comigo, me desse também mais atenção e não ficasse se preocupando com outras coisas. Então é importantíssimo isso, gente. O pai tem e a mãe, eles devem cuidar zelosamente dos seus deveres, das suas obrigações. Ser presente na vida dos filhos. Não se preocupar tanto em dar presentes. O maior presente que o pai e que a mãe dá para seus filhos é ser presentes na vida deles em todos os momentos. O oitavo parágrafo fala que a desobediência aos mandamentos quebrar a lei da castidade, enfim, adultério, traições, ou abuso. O abuso não necessariamente é um abuso físico, mas um abuso verbal ou assédio moral, como se costuma dizer. É muito triste que a gente às vezes vê marido e esposa que ficam se agredindo com palavras, ou pais com filhos, ou filho com pais, e que fique havendo traições. Isso tudo é muito triste. É claro, se infelizmente acontecer, pode ser corrigido? Pode, mas é importante evitar para não ter problemas e dores de cabeça. E, e lembrando que todas as ações têm as suas consequências e todo mundo terá que um dia prestar contas a Deus por isso, porque vai ter o dia do julgamento final e isso também ninguém vai poder escapar, ninguém vai poder ficar impune caso a pessoa não se arrependa. Se a pessoa procurar sinceramente se arrepender, aí ela pode ter o perdão dos seus erros e dos seus pecados, mas não basta só pedir perdão, tem que se esforçar para não acontecer mais, para não se repetir o erro. E o nono parágrafo ele fala: todos os cidadãos e governantes são responsáveis também nesse processo, que todos devem ajudar, porque esse é um processo divino e porque para a sociedade, porque os líderes governamentais, porque eles devem ajudar a que seja mantido os padrões. E mais uma vez dizendo, não estou discutindo política, porém é sempre importante, quando você for escolher um governante, um líder, lembre-se sempre que você está escolhendo uma pessoa que vai te representar no município, no estado, no governo federal. E é importante que a gente não se deixe levar por emoções do tipo, ah, vou votar porque é artista, ou porque é cantor, ou porque, sei lá, ou porque foi jogador do meu time, não. A gente deve sempre procurar ver as qualidades e ver se a pessoa procura honrar. Ah, e se for uma pessoa que não é da igreja? Tudo bem, mas procura ver se essa pessoa tem padrões, se essa pessoa tem nível, se essa pessoa tem qualificações e se essa pessoa procura Deus de alguma forma ou se uma pessoa quer seguir os ditames e as regras do mundo. Então, importantíssimo se atentar a isso.
E todos nós também, como cidadãos, podemos fazer a nossa parte para que assim a gente possa ter uma vida melhor, um mundo melhor. O encerramento dessa proclamação ao mundo diz bem assim: esta proclamação foi lida pelo presidente Gordon B. Hinckley como parte de sua mensagem na reunião geral da Sociedade de Socorro, realizada em 23 de setembro de 1995, em Salt Lake City, estado de Utah, Estados Unidos da América. Ou seja, nesse ano agora de 2025 já fez 30 anos que essa proclamação ela foi lida. E continua válido? É claro que continua. As verdades do Evangelho sempre são válidas, os mandamentos sempre são válidos, as escrituras sempre são válidas. Foram na época antiga e é na época atual. Depois do presidente Hinckley tivemos outros profetas, depois dele veio o presidente Monson, veio o presidente Nelson e agora temos o presidente Oaks, mas os conselhos, a verdade do Evangelho, ela nunca muda, ela sempre continua impagável, ela sempre vai ser a mesma. Então a gente sempre deve dar ouvido às palavras dos profetas, porque eles sempre dão conselhos importantíssimos para nós e para nossa família. E presto meu testemunho que eu sei que realmente a família ela é ordenada por Deus, que a família faz parte do plano de Deus e é vivendo em família que a gente vive feliz. A gente tem, é tão bom a gente sai para trabalhar, volta, a gente tem esposa, tem filhos, alguns também têm os pais morando junto, o pai e a mãe, mas enfim, muito importantíssimo a gente ter um lugar para a gente poder se refugiar das coisas e os problemas do mundo, para que a gente possa evoluir, progredir espiritualmente. A família é a base da sociedade e com uma sociedade melhor a gente vai ter uma comunidade, uma cidade, um estado, um país e um mundo melhor. Mas pode ver que as pessoas felizes, as pessoas que estão bem, elas têm uma família estruturada. Pode conferir que a maioria de jovens que acabam se perdendo nas drogas, ou muitos eles vêm de uma família destruturada, mas com uma família estruturada fica bem mais fácil de poder ajudar uma criança, um adolescente, uma pessoa a continuar no caminho do Evangelho. Presto realmente meu testemunho que a família é parte do plano de Deus e que as palavras dos profetas não mudam, que a igreja é verdadeira. Essa aula eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. E mais uma vez faço o convite para que você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joia e de fazer o seu comentário. E nesse vídeo eu peço que você que está me assistindo, por gentileza, coloque no seu comentário o seu testemunho a respeito do quão importante é a família na sua vida, tá bom? E não esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima, tchau!